Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se. É sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o teu like, habilite o sino de notificações na opção todas, copia o link do vídeo aqui, manda em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection, deixa essa força aí, deixa essa moral, beleza, gente? Já somos mais de 135 mil vascaínos aqui, tem muita gente assistindo os vídeos aqui e acaba esquecendo de se inscrever. Então você que chegou agora e ainda não é inscrito aqui no canal, repara aqui embaixo o botão vermelho inscrito, inscreva-se, reforça a tua inscrição. Vamos bater recorde de likes também nesse vídeo aqui. Se chegou agora, sobe o like aí, sobe o like que é muito importante e habilite o sino de notificações para você estar recebendo as notificações do YouTube, recebendo os vídeos e os conteúdos aqui do canal Vasco Connection. Valeu? Gente, vamos lá, vamos de informações, porque temos informações importantes sobre demissões, sobre contratações ainda, temos a janela doméstica de transferência ainda, está aberta, né, as transferências aqui, clubes, né, que disputaram os campeonatos estaduais no Brasil, esses jogadores podem sim reforçar outras equipes, e o Vasco estaria negociando com o atacante Max, que disputou o Campeonato Carioca pela equipe do Sampaio Corrêa aqui do Rio de Janeiro. O Sampaio Corrêa quer, pelo atacante, cerca de 3 milhões de reais, né, por 50% só do jogador, da venda do jogador, ou 500 mil reais pelo empréstimo do atleta, tá, de 1 ano. Assim, gente, é um jogador rápido, é um jogador lado de campo, um jogador também que faz gols, acho interessante. Só que para você pagar um valor desse num atacante que disputou, com todo respeito ao Campeonato Carioca, mas é um campeonato muito fraco. O Campeonato Carioca é um campeonato, hoje, um campeonato muito abaixo. Então não tem como você fazer, na minha opinião, tá, uma análise mais profunda em cima de um atacante, principalmente um atacante, que disputou um campeonato que tecnicamente é muito abaixo. Tecnicamente é muito fraco. Você salva, de repente, um Volta Redonda, não sei. Aí você tem os grandes, né? Botafogo, Flamengo, Fluminense. Depois Nova Iguaçu, que, pô, com todo respeito, mas não dá. Então, assim, eu acho que se fosse por um valor menor, mais baixo, acho que tudo bem. Agora, 3 milhões de reais ou 500 mil reais por 1 ano de empréstimo, eu acho que dá para esperar um pouco mais, trabalhar, né, enxugar esse elenco, vou falar sobre isso aqui já já, né, a folha salarial do Vasco é uma folha superfaturada, o Vasco tem que enxugar sim esse elenco, aí você trabalha com a janela do meio do ano, né, você economiza, você dispensa, você vende agora, e aí você reforça mais o time na janela do meio do ano, porque a janela doméstica ela é muito complicada, ela é muito complexa, porque as outras equipes de futebol brasileira, elas já se reforçaram, né, elas já têm os seus jogadores, né, então assim, os jogadores que estão disponíveis no mercado hoje são jogadores abaixo, eu acho que é literalmente para compor elenco. Para compor elenco, vamos usar a nossa base. O Vasco acabou de contratar, o Palácios, né, o Atlético Mineiro resolveu ficar com o Palácios, que também não queria muito jogar no Vasco, não. Não queria, e assim, o jogador que não quer, tá fazendo nariz de cera, tchau, não precisa jogar no Vasco. O Vasco não tem que ficar implorando jogador nenhum. Tem que negociar. Ah, quer jogar? Quero. Então vem. Não quer? Então tchau. É assim que tem que ser. Palácios também não vem. Né? Um jogador que já estava bem encaminhado com o Vasco, tudo certo, mas não vem mais. Então assim, já que o Palácios era uma boa opção, porque estava no Atlético Mineiro, né? Um jogador que teve destaque, mas não vem. Então assim, para você arriscar em jogadores de clubes menores, né? Ah, não, mas foi destaque, mas tá, volto a repetir, destaque no futebol carioca, que infelizmente é um campeonato muito fraco. Essa é que é a grande realidade. Não sei a tua opinião, mas eu acho que não vale a pena o Vasco trabalhar em cima da contratação do Max, não. Até porque, olha aqui, o Maxime Domingues vem se destacando nos treinamentos e pediu para jogar na posição de origem dele, meio campo. Né? Maxime Domingues é um jogador suíço, claro que ele está se adaptando ainda ao futebol do Rio de Janeiro, forte calor aqui do Rio de Janeiro, é um jogador leve, é um jogador de velocidade, um jogador que sabe jogar bola, já provou isso. Então, assim, eu acho que o Vasco pode, até botar um comentário em cima dessa notícia, dar oportunidade para esses jogadores. O Manu Capasso está aqui na lista de dispensa. Então, assim, como é que você vai dispensar um jogador que foi destaque no Olímpia ano passado?
sendo que a zaga do Vasco não está 100% ainda. E o Capasso é um bom zagueiro. Então, assim, eu acho que o Vasco poderia analisar mais toda essa situação. Então, voltando aqui no assunto Máximo Domingues, tá pedindo passagem, tá pedindo para jogar, tá pedindo espaço. E eu acho, aqui, vou repetir aqui a minha humilde opinião, que o Max tem sim condições de jogar como meia, já que é a posição de origem dele. O Garré, a mesma coisa. Eu acho que se o Vasco tiver que investir agora em mais um reforço, seria pro meio campo. Pro meio campo. Já que o Payet não vai continuar, você faz um investimento mais pesado na janela do meio do ano pro meio campo. Né? Você contrata um jogador mais pesado, um jogador grande, um jogador que você sabe que tem que desembolsar 1 milhão por mês aqui para pagar de salário para esse jogador. Mas o jogador que chega para jogar, o jogador que chega para resolver. Né? Porque assim, acho que atacante nós temos, aí tem a recuperação, o Adson está se recuperando, o David já está treinando no campo. Tudo bem, o David vai demorar um pouco mais porque ele rompeu o ligamento, então assim, demora mais, até o final do ano ainda tratando, mas é um jogador que vai ajudar o Vasco numa reta final de Campeonato Brasileiro. Então assim, na minha opinião, analisando toda essa questão envolvendo o elenco do Vasco, eu, claro, não sou o dono da verdade, eu não estou aqui falando, entende, não, é só minha opinião sobre o nosso Vasco, tá? Contrataria jogador pro meio campo, para preencher, para construir, para, municiar o ataque do Vasco. É claro, mais um jogador centroavante, um jogador reserva para o Verratti. Nenhum desses jogadores que o Vasco contratou ou jogadores que estão sendo especulados são centroavantes de fato. Né? Eu acho que o único que foi especulado foi o Daverson, né? Que atua também na posição do Verratti. Eu acho que o Vasco precisa sim contratar mais um jogador ali para a posição do Verratti. Sobre o Lautaro Dias também, que o Vasco teria procurado, demonstrou, não vem para o Vasco, o Cruzeiro não vai liberar o atacante, tá certo? Então, dito isso, eu vou entrar aqui no assunto do elenco do Vasco, um assunto que eu venho falando há alguns dias já. Gente, não tem jeito, o Vasco vai ter que economizar. Vou falar jogador por jogador aqui, para a gente analisar junto. Demissões. Demissões por quê? Porque o Vasco vai ter que... Algumas rescisões de contrato o Vasco vai precisar fazer. O Vasco vai precisar rescindir alguns contratos. Isso é fato que eu estou falando aqui. Então, rescisão é demissão. Não tem história. O Payet não. O Payet é final de contrato. Primeiro, o Payet, com todo respeito ao jogador, contrato até junho, salário de 1,5 milhão. Então tem que dispensar. Muito obrigado. O Vasco prepara uma despedida do Payet. É um jogador grande, jogador mundialmente conhecido, jogador de seleção francesa, mas não dá mais. Não dá mais com um salário desse, não dá. Cai para 300 mil, 400 mil, de repente o Vasco segura. Né? Eu acho que assim tem que funcionar. Fala a verdade para o jogador vai falar a verdade para o Vasco. E aí segura até o final do ano, mas isso não vai acontecer. Né? Sabemos disso. Salário na casa de 1,5 milhão de reais por mês. Alex Teixeira, outro jogador, na casa dos 300 mil reais, e contrato até o final. Aqui seria, no final do ano, aqui seria uma demissão, rescisão de contrato. Porque o Vasco vai queimar 300 mil reais por mês até dezembro. Estamos em março ainda. E o Alex Teixeira não vai jogar. O Vasco acabou de contratar mais 3 pontas. 300 mil por mês, na minha opinião, obrigado, Alex Teixeira, rescisão de contrato. Souza, a mesma coisa, 300 mil reais até o final do ano, até dezembro. Vai ajudar? Não vai ajudar, não vai jogar. Então, muito obrigado. Tchau. Mais um jogador. Esforza, esse aqui é 400 mil reais por mês, mas é um jogador que tem, na minha opinião, tem espaço no elenco, tem espaço no time, banco ali e tudo mais, opção para o técnico Fábio Carille. É um menino que sabe jogar bola, é um menino da seleção argentina. Então, assim, o Esforza, eu não... A não ser que o Vasco recebeu uma proposta importante pelo Juan Esforza e tudo mais, é um menino de 22 anos só, tem muito futebol, mas está na lista aqui do Vasco, dispensa, né? Capasso, a mesma coisa. Então, assim, é um jogador da zaga que ganha também na casa dos 400 mil reais por mês, quer continuar no Vasco, mas o técnico Fábio Carille não quer contar com o jogador, não faz parte dos planos do Vasco. Mas é um jogador, vou repetir aqui, que teve destaque ano passado jogando pelo Olímpia. E o Vasco contratou jogadores para a zaga que eram banco dos seus clubes passados. Então, o titular não serve. O titular lá no Olímpia. E os que foram bancos, esses servem. Então, assim, tem que rever algumas coisas aí. Porque o Capasso é bom de bola, eu acho que o Capasso pode entregar. Merece mais oportunidades, mas está na lista de dispensa também. Assim como o Máximo Domingues. Tá? O Vasco trata como um jogador negociável, sim. Porque o Vasco contratou outros jogadores de ataque, ele veio como
atacante, ele não veio como meia, mas ele pediu para o técnico Fábio Carille para jogar como meio campo, não como atacante. Jean Davi, esse aqui, gente, com todo respeito, mas não dá. Zero condições de vestir a camisa do Vasco. Chileno, da seleção do Chile, tudo bem, é uma contratação que não deu certo. Dispensa logo para não correr risco e obrigado. Sabe, obrigado. Então, não dá para continuar com o Jean Davi ganhando 500 mil reais por mês e não jogando. Não jogando. E quando entra não resolve nada. Essa é que é a grande verdade. O Vasco dispensando Payet, Alex Teixeira, Souza, Esforza, Capasso, Máximo Domingues, Jean Davi, o Vasco estaria economizando aí por mês 5 milhões de reais. Então assim, gente, é uma situação muito delicada, mas o Vasco tem que demitir sim. Essas demissões estão confirmadas, eu vou deixar aqui bem claro para você. Tá? Algumas demissões, não todas essas, tá? Mas algumas demissões dentro do Vasco estão sim confirmadas. Isso é uma informação que eu estou passando para vocês aqui. Outra informação importante, Alexandre Matos nega estar tentando levar Léo Jardim para o Cruzeiro. Não há negociação no momento, ele disse. Então assim, eu trouxe essa informação aqui ontem, eu tentei apurar essa informação e, gente, às vezes as fontes é complicado. Porque você trabalha no clube, você busca as informações dentro do clube, pessoas sérias, pessoas que estão trabalhando, e não tem nada de verdade. Aí acaba causando, né, um tumulto desnecessário. Então, Léo Jardim é jogador do Vasco. Léo Jardim já acertou a renovação de contrato dele com o Vasco. Tá? Ele vai assinar esse contrato ainda, mas é um goleiro do Vasco, um goleiro muito importante, é um goleiro de seleção brasileira. Tenho certeza que o Vasco faz e faria de tudo pela permanência do Léo Jardim, tá bom? Sobre o Marinakis, trocando rápido aqui do assunto para tentar fazer o vídeo ficar um pouco mais dinâmico, falar sobre o bilionário grego, né, o Marinakis. O presidente do São Paulo, o Casares, falou sobre o Marinakis novamente, né? Ele disse para o, deixa eu ver aqui, Rafael Zarco, né, repórter do GE. Ele disse que ele não sabe nenhum tipo de conversa do Marinakis com o Vasco, né, entre Marinakis e Vasco. Ele disse que ele não sabe disso, ele não tem essa informação, ele é presidente do São Paulo, mas ele também não tem que saber, né? Mas, enfim, ele não sabe essa questão. Uma coisa é fato, gente, sobre a SAF do Vasco. Primeiro ponto, gente, primeiro ponto. Eu vou até fechar o celular aqui, porque não tem mais informação aqui. Primeiro ponto sobre a venda da SAF do Vasco. A venda da SAF do Vasco, ela é extremamente necessária. O Vasco é um clube, repetindo aqui, falido financeiramente falando, com uma dívida bilionária. Então a SAF do Vasco, ela precisa ser revendida, né? Porque foi muito mal vendida para a 777, que tenta atrapalhar os planos do Vasco em cima disso, mas o Vasco trata isso com prioridade, sim. E aí, em contrapartida, não existe nenhuma proposta para a compra da SAF do Vasco. Nenhuma empresa fez proposta ainda, zero proposta, não tem nada. Vou repetir mais uma vez. O que as empresas fizeram, inclusive o Marinakis, o que eles assinaram dentro do clube, foi o NDA. E ponto. Não tem mais nada. Então não vamos entrar nesse mundo ilusório de que existe proposta, de que existe... O que existe é o seguinte, a empresa que assinar com o Vasco, ou a empresa que quiser comprar a SAF do Vasco, ela vai ter que desembolsar pelo menos 2 bilhões de reais. Menos que isso, não dá. Não dá, gente. Tem que pagar 1 bilhão e 400 milhões em dívidas. Tem que montar um time forte e competitivo. Tem que assumir reforma de CT e outras coisas mais. Então, assim, que isso fique bem claro. Que isso fique bem claro aqui. Porque eu assisto outras pessoas também se comunicando sobre essas coisas e trago aqui, apuro também, trago aqui as informações que eu consigo apurar. Para vocês, de primeira, sempre em primeira mão, entregando, porque sei que não é fácil trabalhar nos últimos dias no Vasco, porque muitas coisas estão acontecendo, a questão política do Vasco atrapalha pra caramba, falamos sobre isso aqui, isso precisa acabar dentro do clube de uma vez por todas, porque o Vasco precisa seguir. Assim, e a SAF ela tem que ser vendida. Na minha opinião vende logo, só que vai vender de qualquer jeito? Não pode. Tem que vender na moral. Tem que vender para uma empresa séria. Essa é a grande realidade. Tá certo, gente? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, gente. E, claro, eu vou falar sobre a campanha do Pix aqui do canal que continua. Vem aí o Campeonato Brasileiro. Vamos transmitir todos os jogos aqui no canal Vasco Connection, tá? Então, assim, para você que está participando da campanha, na terça-feira que vem teremos o sorteio das camisas do Vasco,
camisas do Vasco oficial, tá? E brindes aqui do canal, incluindo camisas aqui do canal. O Pix, e não importa o valor da sua doação aqui para o canal Vasco Connection, tá? É um projeto aqui do canal e vai literalmente para o trabalho aqui do Eduardo Ferrari no canal Vasco Connection. O Pix do canal, e aqui não tem nenhum empresário, aqui não tem nenhuma empresa bancando, né, nenhum patrocínio, infelizmente ainda não. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Mas por enquanto eu estou fazendo campanha aqui no canal. O Pix do canal é esse aqui, é eduvasco199798@gmail.com, é o e-mail aqui do canal, tá? E também através desse QR Code que está passando aqui em cima para você. Então, repetindo aqui, não importa o valor, no segundo vídeo de hoje eu vou separar os nomes aqui de vocês e vou, claro, agradecer, dando sempre o nome de vocês e tudo mais, tá certo, minha gente? Então é isso, muito obrigado mais uma vez, do fundo da minha alma, no fundo do meu coração, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Um beijo no meu coração mais uma vez de todos vocês. Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.